Então, boa noite a todos. Primeiramente, quero agradecer aos professores que estão aqui conosco, que vão conduzir o minicurso, né? Em especial, também agradecer ao nosso coordenador de curso, professor Jean. E nesse momento, eu passo a palavra para o professor Jean, para que ele possa dar boas-vindas e a gente possa, na sequência, dar início ao nosso minicurso. Professor Jean. Bom, obrigado, professora Ana. Uma boa noite a todas e a todos. Sejam bem-vindos a este retorno, né, das atividades. Para os alunos que estão no primeiro ano, estão terminando, né, 2021, e para os demais alunos aí uma retomada do ano letivo. Primeiro eu quero agradecer principalmente a professora Ana, que coordena o projeto de extensão de apoio e organização de eventos do curso, muito importante, que vem realizando vários eventos, minicursos, palestras, simpósios nos últimos anos, junto com a professora Evelise, a professora Rafaela, a professora Lucinéia, né, que participam. E agradecer também especialmente o professor Toninho, professor Mori, né, que abriram a disponibilidade de trabalhar com a gente aqui a questão do imposto de renda. Então, um agradecimento especial. E agora também a vocês, né, alunos e alunas do nosso curso. Nós estamos experimentando o fim, né, da fase do isolamento, o fim da fase das atividades no ambiente virtual, só que nós entendemos que é uma ferramenta importante, como uma ferramenta auxiliar nesse processo. E estamos ansiosos para a semana que vem, né, com a retomada das nossas atividades. Então, eu desejo muito sucesso no curso. Perguntem bastante. O professor Mori, o professor Toninho possuem ampla expertise no assunto, trabalham há muito tempo nessa área. Nós estamos no período da entrega das declarações, houveram várias mudanças, então é um momento para aproveitar e tirar as dúvidas, é um momento de troca de informações, de aprendizado. E dizer também, e a partir da semana que vem, né, estaremos, graças a Deus, presencialmente, né, os alunos do terceiro e quarto ano, presencialmente, a partir da semana que vem, para a gente buscar retomar nosso dia a dia de maneira presencial, pois o contato é muito importante. Só um recado, a gente sabe que o governo flexibilizou o uso de máscaras, mas já antevendo, tá? A partir da semana que vem, o uso continua obrigatório de máscaras no ambiente da universidade. Tá? Então, só para falar com todo mundo aí, os espaços abertos com aglomeração também há necessidade de máscara, sala de aula, uso de máscara, conforme o nosso protocolo. Então, só para deixar um recado para vocês. Então, eu desejo sucesso, que seja muito proveitoso, e agradeço mais uma vez ao Toninho, ao Mori, que se disponibilizaram a fazer esse trabalho, que ele já tem um histórico, mas que é muito importante. Muitas vezes as pessoas acham que o professor é só na sala de aula, né? Mas a gente tem a compreensão que é muito além. Nós estudamos bastante, né? Temos muitas atividades e agradeço por eles abrirem a disponibilidade desse plus para conversar com a gente sobre esse assunto muito importante, cujo conhecimento é um diferencial também na nossa profissão. Então, uma boa sorte, bom evento, aproveitem bastante. E parabéns a toda a comissão organizadora, parabéns aos professores, ministrantes, mas principalmente parabéns a você, aluno e aluna de contábeis, que está retomando o contato nesse ano letivo e retornaremos presencialmente para podermos seguir e concluir esse curso que é tão importante na transformação da nossa sociedade. Então, muito obrigado, sucesso a todos e a todas. Tá aparecendo para eu admitir as pessoas aqui. Eu tô admitindo todo mundo, tá? Tem problema não, Gê, é ótimo. Tá ouvindo, Ana? Acho que a Ana congelou. Devolvo a palavra. É uma satisfação muito grande mesmo poder estar recebendo os professores nesse momento.
né? Então, só quero fazer um breve comentário a respeito do evento, né? O colegiado do curso, né, juntamente, né, por intermédio do Programa de Gestão de Eventos do curso de Ciências Contábeis, né, no qual eu sou a coordenadora, mas nós somos uma equipe, juntamente com as professoras Letícia, Evelise e a professora Lucinéia, né, nós nos juntamos com outro projeto do curso, que é o projeto de extensão intitulado Assessoria Tributária para Docentes, Assistentes Universitários, Acadêmicos e Comunidades em Geral, né? E nós temos a grata satisfação de estar desenvolvendo nesse período que nós estamos nos preparando para retornar, né? Dia 4, vamos estar aí de volta com as aulas do 3º e 4º ano. Nós vamos estar, então, contando hoje e amanhã com o minicurso sobre imposto de renda pessoa física, né, para o ano corrente de 2022. Então, mais uma vez, agradecer o professor Mori, né, o professor Toninho, e juntamente com o professor Arthur e o professor Oswaldo, que compõem o projeto, que estão aqui conosco nessas 2 noites. Vocês vão ter abertura para poder fazer as suas perguntas. Nós pedimos que no momento em que tenha dúvida, algum questionamento, faça no momento mesmo que eles estiverem apresentando. Então, mais uma vez, obrigada, Jean, pela sua presença. Obrigada, professor Moro e professor Toninho, aí, por mais uma vez estar juntos conosco nesse projeto, que é tão importante para o nosso curso e para a nossa comunidade. Aproveite, pessoal, sejam todos bem-vindos e nós esperamos vocês também, né? Lembrando que o curso é hoje e amanhã, tá bom? Então, um ótimo curso a todos. Mori, quer começar falando alguma coisa ou você quer que eu inicie? Agora destravei. Eu só gostaria de agradecer a presença de todos aí, né? E a gente está aqui para tentar trazer algum conhecimento para os senhores, né? A gente sabe que a vida é um eterno aprendizado, né? E existe uma coisa, né? Tudo que você sabe, nada é perdido. Sempre você vai utilizar em alguma coisa. Eu tive um patrão que falou uma vez, olha, pode tomar tudo o que você tem, menos o que você sabe. E é uma coisa que a gente sempre tem que levar no dia a dia. Então, o conhecimento não ocupa lugar e espaço, né? Então, quanto mais a gente sabe, melhor vai ser para nós, tá? E espero que a gente possa contribuir de alguma forma para com vocês. Então, tá. Boa noite a todos e a todas, né? E o som tá bom? Tá certinho? Nós pensamos essa atividade, né, de hoje e amanhã, né? E nós pensamos ela dividida em 2 etapas, digamos assim, né? Hoje a gente vai falar sobre os fundamentos, né, do imposto de renda das pessoas físicas, algumas questões que envolvem a legislação pertinente, e daí nós preparamos um material. E aí, hoje, mais ou menos aí nos últimos 15, 20 minutos, a gente vai sugerir que as pessoas possam baixar o sistema da Receita para para nos acompanhar na feitura de uma declaração. A gente não pode fazer uma declaração muito extensa, muito complicada, mas a gente vai procurar sanar as dúvidas que acaso surjam, porque às vezes as pessoas estão fazendo as declarações atualmente e têm alguma dúvida, né, que queiram saber a solução. Bom, então, o embasamento legal do imposto de renda, né? Vocês estão enxergando aí o decreto? Sim. Então, esse decreto, né, o 9.580 de 22 de novembro de 2018, né, como está ali no preâmbulo, né, ele regulamenta a tributação, a fiscalização, a arrecadação e a administração sobre a renda e proventos de qualquer natureza. Então, esse decreto, né, ele revogou o decreto número 3.000, que era de 1999, né? Então, vocês vejam aqui no artigo 4º que está expresso isso que eu estou dizendo. Ó, fica revogado o decreto 3.000 de 26 de março de 99.
aí foi, né, na gestão do Michel Temer que aconteceu. Então, esse anexo aqui, né, vocês vejam lá, o livro 1, da tributação das pessoas físicas. Então, só coloquei o início e o preâmbulo ali, só para... às vezes as pessoas têm dúvidas quanto a alguma coisa, quando vão se deparar com a atividade de fazer o imposto de renda da pessoa física, tanto de si mesmo, como de uma outra pessoa qualquer, e vejam, quem está fazendo ciências contábeis, mais tarde ou vai trabalhar numa empresa, ou vai ter um escritório de contabilidade, ou vai trabalhar junto com alguém num escritório já existente. Então, essa época é uma época em que as pessoas físicas, de uma maneira geral, procuram, né, os profissionais de contabilidade para fazer o seu imposto de renda. Então, pode, né, porque surgem situações as mais diversas possíveis, né, de acordo com a atividade que a pessoa exerce, o tipo de rendimento que ela tem, as aplicações que ela faz nas instituições financeiras, instituições bancárias, se tem filhos, se não tem, qual a idade. Então, tem uma série de quesitos que tem que ser observados, né? Inclusive quanto à segurança que essa pessoa terá em entregar, ver a sua declaração entregue e não ter nenhuma dor de cabeça quanto a cair na malha fina. Cair na malha fina quer dizer o seguinte: tem alguma inconsistência naquilo que você declarou, a Receita tem vários instrumentos que permitem que ela faça esse cruzamento de informações, e aí você pode incorrer em erro e ter a sua declaração retida na malha fina, e aí, eventualmente, ter que prestar, ou fazer uma retificação, quando é possível, ou fazer prestar um esclarecimento para a Receita, quando a Receita, digamos assim, desconfiar de alguma coisa que você informou ali. Então, essa lei, né, o decreto, né, 9.580, é um decreto bem extenso, tal, então é para uma leitura aí ao longo de algum tempo, que você vai, né, se inteirando a respeito, né, do que diz a legislação em respeito à declaração, melhor dizendo, à tributação das pessoas físicas, né, quanto ao imposto de renda. Muito bem. Logo em seguida, né, um pouquinho mais adiante aí, né, vocês vejam, então, que tem aqui, ó, a Instrução Normativa 2065, de 24 de fevereiro de 2022. Essa Instrução Normativa veja ali, dispõe sobre a apresentação da declaração de ajuste anual do imposto de renda da pessoa física referente ao exercício 2022. Então, às vezes você se depara com a dúvida, né? Eu devo declarar, eu não devo declarar, eu estou obrigado a declarar, eu estou isento de fazer entrega. Existem pessoas que estão desobrigadas? Sim, existem. Então, tem alguns critérios, né, que determinam se a pessoa física está obrigada a declarar ou não, né? Então, vou fazer uma leitura rápida só das principais as situações mais comuns, né, digamos assim. Então, veja o seguinte, ó, da obrigatoriedade da apresentação. Então, essa instrução normativa, ela diz assim, ó, está obrigada a apresentar a declaração tal no ano calendário 2021. Então, primeiro quesito, se ele recebeu rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste da declaração, cuja soma foi superior a 28.559,70. Essa primeira frase, veja só, se vocês fizerem a leitura ali, vocês vão ver que está escrito assim, ó, recebeu rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste na declaração. O que significa esse ao ajuste na declaração? Ajuste quer dizer o seguinte: mensalmente as pessoas físicas estão sujeitas à retenção do imposto de renda. Então, você trabalha como empregado, você trabalha como autônomo, profissional liberal, médico, dentista, advogado, contador, qualquer uma dessas profissões, presta serviço, recebe aluguéis,
em todas essas situações, você está sujeito à retenção do imposto de renda retido na fonte. Então, eu não, desculpe, mas eu não sei, o pessoal que está participando, os alunos, eu não sei em qual o ano que eles estão matriculados, né? Mas se estão estudando ali no terceiro e quarto ano, então já passaram por algumas situações de contabilização, por exemplo, ou cálculo ou contabilização de folha de pagamento. E aí vê quais são as deduções possíveis de serem feitas, o que deve ser considerado para a retenção mensal. Então, está lá, a pessoa, vamos supor, um empregado, a situação mais comum, ele ganha o salário, aí ele tem o INSS, que é descontado dele, né? Ele tem um dependente, né? E tal. Então, ele tem aquele cálculo mensal que é feito sobre a folha de pagamento. Aí, dando o imposto de renda dentro da tabela mensal, a empresa vai fazer o quê? Vai descontar no lerite dele e vai recolher para a Receita Federal. Bom, quando chega no fim do ano, ele tem outras possibilidades. Ele vai pegar esse salário dele, né? O quanto foi descontado de INSS durante o ano, o quanto foi descontado de imposto de renda na fonte, vai colocar na declaração. Só que, além das deduções referentes ao INSS e ao dependente mensal, ele tem outras possibilidades. Por exemplo, ele tem despesas médicas, né? Aí ele pode deduzir. Ele tem despesas com instrução com ele ou com os dependentes, ele também pode deduzir. Então, é ajuste por causa disso, porque ele teve lá a retenção no ano de mil reais, uma conta redonda aqui, ele pode ser restituído, né, porque ele tem mais deduções para fazer, em 500 reais, ele vai receber de volta aquele dinheiro. Por isso é ajuste, certo? Porque no mês a mês ele não tem a possibilidade de deduzir essas despesas com médicos, com instrução, ele não tem essa possibilidade. Então, a partir do momento que ele faz essa dedução, ele pode ter restituição. Se ele tem duas fontes de renda, então aí pode haver uma retenção numa fonte na faixa de 15%, na outra 27,5%. Ele juntando as duas, aí o ajuste já funciona de maneira diferente. Aí vai tudo, né, cair na faixa maior, certo? Ele vai juntar as duas as rendas, e aí então o ajuste pode surgir que ele tem surgir um valor a pagar para o imposto de renda, certo? Por isso, então, né, depois nós vamos ver no exemplo prático que nós vamos passar para vocês, né, como é que isso funciona ali, o cálculo que é feito dentro da declaração, se a pessoa vai ter restituição, se ele vai ter que pagar uma diferença, né? Então, são situações pontuais e particulares, né? Uma pessoa pode ter duas fontes de renda, mas como assim? Não, ele tem uma casa, né, que ele não usa, ele aluga para uma outra pessoa, é uma renda mensal. E ele é empregado de uma empresa, então ele tem duas fontes de renda, ele tem que juntar essas duas fontes de renda e pode ser que dê valor a pagar. Ele tem dois empregos. Eu, durante muito da minha vida, tive dois empregos, né? Agora já sou aposentado em um, mas eu trabalhava durante o dia numa empresa e dava aula durante a noite. Então, são duas rendas, você tem que juntar as duas. Bom, explicado, então, por que o termo ajuste, né? Uma outra questão que também obriga a entregar a declaração: recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma foi superior a 40 mil reais. Você tem um rendimento, vou pegar o mais comum aqui, de caderneta de poupança, que deu uma renda anual de 42 mil, né? Uma hipótese. Então, mesmo que você não esteja obrigado por conta do rendimento tributável, você estará obrigado por conta do rendimento isento de 40 mil para cima. Se ficar até 40 mil, não estaria obrigado. Obteve em qualquer mês ganho de capital na alienação de bens ou direitos. Olha aqui, gente, eu vou dar um alerta para vocês, porque até alguns anos aí atrás, né, era difícil o carro subir de preço,
né? E agora está acontecendo isso. Então, se você vende qualquer bem móvel ou imóvel e tem um ganho de capital, você não pode deixar essa apuração para ser feita lá no final do ano, lá na entrega da declaração do ano seguinte, não. Por quê? Imaginemos a seguinte situação: você tem uma casa, né, cujo valor consta na sua declaração lá por R$150 mil, foi comprada lá em 2010 e agora você está fazendo a venda. Você está vendendo por 400 mil. Aí, esse valor dos 150 mil lá, ele vai ser corrigido, mas você provavelmente vai apurar um ganho de capital. Então, o ganho de capital quer dizer o seguinte: você vai ter um lucro na venda. E aí, então, eu vou declarar só no final do ano? Como eu disse, não. É necessário que você faça a baixa de um programa que está na Receita Federal, no site da Receita, no mês em que você vender. Então, você vendeu em julho de 2021. Então, lá em julho de 2021, você vai baixar esse sisteminha, né, bem simplesinho, chama ganho de capital. Aí você vai dar as informações do comprador, das suas informações como vendedor, aí você vai dar as informações de quanto que foi pago, a época que foi pago, se paga à vista, se paga a prazo, vai dar a informação de quanto foi a venda, e aí o sistema vai fazer o cálculo. Se der imposto de renda, né, se der lucro, melhor dizer, né, o imposto de renda é de 15% sobre esse lucro, e o valor que você deve recolher é no mês seguinte ao da venda. Vendeu em julho de 2021, né, deve fazer o recolhimento até o último dia útil do mês de agosto de 2021. Ah, mas eu não fiz esse cálculo, eu não sabia tal. Então, não tem problema. Né? Em termos, não tem problema. Você vai fazer agora e recolher em atraso. Então, vai ter multa e juros. Então, problema, sim, tem, é esse. Né? Mas não assim, não é definitivo. Você pode, né, ter essa possibilidade de entregar em atraso. Bom, agora é o seguinte, além disso, obteve em qualquer mês ganho de... bom, já falei. Relativamente à atividade rural daí, certo? Obteve receita bruta em valor superior a 142.798,50. Bom, então, o que nós, contadores, entendemos por receita bruta? Entendemos que receita bruta é a receita havida sobre o faturamento da empresa, né? Sem nenhuma dedução, o valor que efetivamente você vendeu ao seu cliente. Na atividade rural, também. Suponhamos que uma pessoa física tenha aí um sítio de 10 alqueires, né? Travou? Travou aí. Pelo visto, o Toninho está travado, né? Travou. Eu vou continuar aí do Toninho e vou só fazer alguns comentários sobre alguns valores que ele colocou aí, né? Então, ele falou que aí, recebeu rendimentos tributáveis sujeito ao ajuste na declaração em valor superior a 28.559,70, né? O que é que nós entendemos como rendimentos tributáveis? Não é só o salário, e sim tudo aquilo que a pessoa recebeu que é tributável. Por exemplo, recebeu salário, teve comissão, né? Um vendedor que recebe comissão pelas vendas, além do salário. Recebeu horas extras, recebeu adicional noturno, adicional de insalubridade, periculosidade. Tudo isso é somado e no final do ano se deu a soma de tudo isso, 28.559,70, o cidadão está obrigado a fazer a entrega da declaração do imposto de renda. Né? E existe um rendimento tributável, isso daí seria na questão do salário. Né? Você poderia ter outras coisas também, por exemplo, a soma de aluguéis. Se você tem, como o Antônio já falou, se você tem um salário, trabalha numa empresa e tem um imóvel de aluguel, você vai somar o rendimento do imóvel, né, do aluguel, mais o salário. Se der acima de 28 mil, você também vai estar
obrigada a fazer a entrega da declaração do imposto de renda. Uma outra coisa também bastante curiosa, e que tem o imposto de renda, e que é uma das obrigações, é no caso da pessoa que recebe, pensão alimentícia. A pensão alimentícia, para quem recebe, ele é um rendimento tributável, certo? E além de receber isso, além de ser um rendimento tributável, é um rendimento que está sujeito ao Carnê-Leão. Então, nós vamos falar um pouco mais sobre o Carnê-Leão. O que é o Carnê-Leão? Ele, em regras gerais, é um imposto que você tem que pagar mensalmente. Tá? Então, por exemplo, médico, dentista, que sejam pessoas físicas. Aí ele tem que somar ao final de cada mês quanto é que ele teve de rendimento, deduzir as suas despesas e ele tem que recolher mensalmente esse Carnê-Leão. Isto é obrigatório, né? Nós temos 2 tipos de recolhimento de imposto de renda antecipado, que nós falamos. Um é o Carnê-Leão e o outro é o que nós chamamos de mensalão. Tá? O mensalão é quando você tem 2 ou mais fontes de renda, você soma todos os seus rendimentos, calcula o imposto de renda que vai dar e diminui o que já foi descontado e faz um recolhimento complementar. Por que a pessoa faz isso? Para evitar, no final do ano, ter surpresa e ter que recolher imposto de renda. Tá? Então, o mais importante é isso. No caso de ter uma pensão alimentícia, quem recebe esse rendimento é tributável, sujeito ao Carnê-Leão, que você tem que recolher obrigatoriamente todo mês. Uma outra coisa, né? Quando nós falamos aí de rendimentos isentos, né? Por exemplo, o rendimento de poupança. Uma outra coisa meio comum que tem é quando você recebe uma doação, uma herança. Por exemplo, se o valor for acima de R$40 mil, você está obrigado a fazer a entrega da declaração anual de ajuste de imposto de renda. Então, é um fato que faz com que você esteja obrigado. E que nem o Toninho estava falando ali, ó, a pessoa que teve uma receita bruta, né, na atividade rural, que é a soma de todas as vendas, né, de tudo que ela vendeu dentro da sua atividade rural, acima de R$ 142.798,50, ela também está obrigada a fazer a declaração do imposto de renda. Por que é R$ 142.798,50, quando os trabalhos assalariados lá é R$ 28.559,70? Porque a atividade rural ela tem 2 formas de apurar o rendimento tributável. Primeiro, você vai pegar a receita e diminuir toda a despesa que você teve da atividade rural. Certo? Você pega a tua receita menos as despesas com a atividade rural. O que é que entra nas despesas da atividade rural? Entra o salário que você paga para os funcionários, entra as despesas de combustíveis que você tenha. Por exemplo, se você compra uma máquina, embora nós sabemos que a máquina às vezes é um imobilizado, mas para a atividade rural ela pode ser considerada como sendo uma despesa, você vai lançar isso aí como despesa, e aí você vai pegar a receita, né, a receita bruta, menos as despesas, você teria aí o rendimento tributável na atividade rural. Ou uma outra coisa que nós chamamos de apuração do rendimento tributável pelo lucro presumido. O que seria esse lucro presumido? Você vai pegar o valor que você teve da receita bruta rural e você vai jogar 20% em cima disso. Se vocês pegarem 142.798,50 vezes 20%, vai dar 28.559,70, né? Que é o valor com que é obrigatória a entrega da declaração do imposto de renda de quem teve rendimentos tributáveis acima deste valor, né? E se a pessoa está fazendo, por exemplo, você investiu bastante na sua atividade rural e você teve um prejuízo lá e no ano seguinte você vai ter receita e você não quer perder esse prejuízo, você quer compensar, mesmo que você não faça a declaração, mesmo que você não esteja obrigado a fazer a declaração anual de imposto de renda, você vai ter que fazer para não perder esse benefício, né? Esses prejuízos, essas despesas que estão acumuladas lá na sua declaração. Tá? Um outro caso que nós temos aí, ó, teve em 31 de dezembro a posse ou a propriedade de bens ou direitos, inclusive terra nua, de valor total superior a 300 mil. O que significa isso? Ó?
quem tem bens acima de 300 mil está obrigado a fazer a declaração de imposto de renda. Então, a legislação diz que é o valor dos bens. Só que, por exemplo, se você tem um imóvel, você comprou lá há 20 anos, você pagou 50 mil, e hoje o valor dele é 500 mil. O que está no documento é 50 mil, e você não fez nenhuma reforma nele, continua esses 50 mil, você não está obrigado. Tá? Só vai estar obrigado se o valor do imóvel que você comprou, quer dizer, a soma de todos os bens que você tiver, for igual ou superior a 300 mil reais. Vamos supor que você tenha um veículo lá, 50 mil, você possua uma casa, 200 mil vai dar 250. Você tem uma aplicação lá no banco de 40, deu 290. Você está desobrigado de fazer a declaração. Mas se você tiver aí também, tiver lá um consórcio que você está pagando, você já pagou 20 mil reais, aí vai dar 310. Aí você passa a ser obrigado a fazer a entrega da declaração de imposto de renda. Outro caso, né? Passou a condição de residente no Brasil em qualquer mês, nesta condição se encontrava em 31 de dezembro. Então, isso aí, às vezes acontece muito, né? A pessoa que está no Brasil, muda para o exterior, pede baixa lá, dizendo que se ausentou do país e depois retorna. Ou uma pessoa que vem de fora, vem para o Brasil, faz seu CPF, ela passa a ser obrigada no primeiro ano a fazer a declaração do imposto de renda, né? Deixa eu ver aqui. Se você... nós vimos lá que você teve a venda, né? Se você faz uma venda de um imóvel e você, por exemplo, lá esse bem, esse imóvel estava lá na sua declaração por 50 mil e você vendeu por 80, teoricamente você teria um lucro de 30 mil, né? Mas você tem algumas condições que essa venda ela é isenta de imposto de renda. Qual seria uma das condições? De que você possua um único imóvel, certo? E não tenha gozado do mesmo benefício nos últimos 5 anos. Ou seja, se você vendeu um único imóvel por até 440 mil, você vai estar isento do imposto de renda. Outra coisa, se você faz a venda do imóvel, né? Você fez uma venda o ano passado, ou você tem mais de um imóvel, você fez uma venda do imóvel residencial que estava na sua declaração por 100 mil e você fez a venda dela por 200 mil. Teoricamente, você teria um ganho de capital aí de 100 mil, mas você comprou um outro imóvel e pagou por esse imóvel 250, quer dizer, você investiu todo o valor que você fez a venda, você investiu na aquisição de um novo imóvel residencial. Por você ter optado por fazer a aquisição desse imóvel residencial, você também vai estar isento de imposto de renda. Mas veja bem, se você fizer a venda, você tem um prazo de 180 dias para adquirir um novo imóvel. Se passar, você vai ter que pagar imposto de renda. Tá? E esse também é um benefício que você só vai poder utilizar uma vez a cada 5 anos. Tá? Então, essas seriam as condições que a pessoa está obrigada a fazer a declaração do imposto de renda. Tá? Certo, Heitor? Está mudo o seu telefone, Toninho, seu coisa está mudo. Então, desculpa, agora eu já estou de volta ouvindo, né? Então, já que nós já listamos as obrigatoriedades, né? Então, agora a gente vai falar um pouco sobre o que são rendimentos tributáveis, rendimentos isentos, alguns exemplos, né? Sobre dependentes, tal, o que você pode utilizar, o que não, tá? Então, né? Vou aqui só um instantinho, abrir um sistema que daí a gente já vê dentro do sistema. Ô, Toninho, eu acho que a Lucinéia está compartilhando a tela dela, ela precisa parar o compartilhamento dela para aparecer o seu, porque pelo menos aqui estava aparecendo o arquivo do decreto e depois sumiu. Acho que a Lu precisa parar o compartilhamento dela. Não, mas agora eu não
Não vou compartilhar. Eu não compartilhei. Onde que eu vou? Clica nesse X, Lu, do lado do microfone. Tá. Isso. Ah, desculpa, se eu clico. É que eu não entendo do Teams, eu acho que eu fiz sem querer. Agora está aparecendo aí? Tá, agora tá. Sim, tá aparecendo. Programa. Sim. Então, aí, ó, é o seguinte, eu criei aqui um contribuinte aqui imaginário, né, que é Paulo dos Santos, só para a gente passar os campos da declaração, né, que devem ser preenchidos, né? Então, veja, ó, aqui na onde declaração, identificação do contribuinte, são as informações normais sobre a pessoa física, certo? Data de nascimento, título, se ele tem esposa ou não, se o endereço, tal, os dados básicos dele que identifica ele perante a Receita, né? Aí, dependentes. Então, daí, Mori, quer falar sobre os dependentes aí, por favor? Tá. Vamos lá, falar uma coisa, depois nós trocamos. Bom, primeira coisa, quem são os dependentes, né? Então, existe uma relação da Receita Federal que determina quem são os dependentes. Primeira coisa, a esposa, né? Companheiro ou companheira com a qual o contribuinte tenha filho ou viva há mais de 5 anos ou cônjuge, né? Então, essa pessoa, ela é dependente, uma dependente. Outro caso, né? O filho ou enteado até 21 anos. Então, o filho ou enteado até 21 anos é considerado um dependente. Pode ser também até 24 anos, desde que ele esteja num curso superior, certo? Ou uma escola técnica equivalente a 2º grau, tá? Agora, é engraçado isso daí, ó, porque até no ano que ele tiver 24 anos, ele é considerado dependente. Vocês querem ver um caso engraçado? Por exemplo, ó, deixa eu ver aqui, até fiz aqui, ó. 21 anos, ó, até 21 anos. Se ele nasceu em 2 de janeiro de 1999, certo? Ele vai fazer 22 anos, mas ele é dependente, porque no dia 1º ainda ele tinha 24 anos, tá? Se ele nasceu no dia 1º de janeiro de 99, aí ele perdeu o grau de dependência, tá? Por quê? Porque aí no dia 1º de janeiro ele já fez 22 anos, então perdeu. E se ele estiver fazendo um curso superior, ó, se ele nasceu até o dia 2 de janeiro de 1996 e fez 25 anos no dia 2 de janeiro de 2021, mesmo assim ele pode ser dependente. Por quê? Porque no ano calendário de 2021, no começo, em um dia, pelo menos, ele tinha 24 anos. Então, a legislação é clara nisso. Se você tiver até 24 anos, você pode ser dependente no ano calendário. Tá? Mas isso não tem muito problema, não, porque vocês estão vendo ali, ó, quando tem ali, ó, data de nascimento. Se você colocar uma data de nascimento e não puder ser dependente, ele já vai recusar, tá? O sistema já vai recusar automaticamente. Aí vamos ver os outros casos de dependente, né? Filho ou enteado com deficiência em qualquer idade quando sua remuneração não exceder as deduções autorizadas por lei. Tá? Isso significa o quê? Ele não pode ter um rendimento superior a R$ 22.847,76, tá? Se ele for deficiente. Outra coisa que nós temos, ó, irmão, neto, bisneto sem arrimo de família, né? Então, ó, aqui tem um negócio importante ali, ó, também, você pode ver aí no item 24 ali, ó, desde que o contribuinte detenha a guarda do menor, né? Então, se ele for um menor de 21 anos, estiver em qualquer condição e você tiver a guarda dele, ele pode ser um dependente. Se ele tiver até 24 anos e estiver fazendo um curso superior e você tiver a guarda dele, também ele pode ser seu dependente. Tá? Um outro caso bastante interessante, se vocês forem ver, ó, os pais, avós ou bisavós. Aqui ele não fala se você tem a guarda judicial ou não, ele só fala
que o seu pai, a sua mãe, sua avó, sua bisavó, eles não pode ter um rendimento superior a R$ 22.847,76. Então, se ele tiver um rendimento acima de R$ 22.847,76, o que é que vai acontecer? Você não vai poder usar a sua mãe, ou seu pai, ou sua avó, sua bisavó, como sua dependente, né? Em outro caso também, às vezes você não tem parentesco nenhuma com a pessoa, o menor pobre e menor de 21 anos que você crie e eduque, desde que você tenha a guarda judicial, né? E, em último caso, são as pessoas absolutamente incapazes, da qual o contribuinte seja tutor ou curador. Aí pode ser dependente. Nós sabemos que o imposto de renda ele tem que ter uma isonomia, né? Temos que ter uma isonomia tributária, tanto vertical como horizontal, né? Então, por que é isso? Porque uma pessoa que é sozinha e ganha 10 mil, por exemplo, e tem uma outra pessoa que é casado, tenha 3 filhos, mais esposa, o que acontece? Teoricamente, ele vai ter mais despesas do que quem é sozinho, né? Por isso, ele tem alguns privilégios e algumas despesas que ele pode utilizar. Fora que ele pode considerar esses dependentes ainda, também as despesas médicas com ele, eu posso deduzir também na minha declaração, tá? Agora, o que é triste é o valor que você pode deduzir do dependente, né? Que é apenas R$ 2.275,08, quer dizer, não dá nem R$ 200 por mês pelo dependente, né? Ou as despesas com instrução também, né? Que as despesas com educação, você pode deduzir por ano até R$ 3.561,50. Então, se você gastou 10 mil com educação, com escola do seu filho, você só vai poder deduzir do imposto de renda R$ 3.561,50. Tá? Essas despesas, né? Tanto o dependente como as despesas com educação, ele tem limite. É diferente, depois nós vamos ver aí as despesas médicas que não tem limite. Tá? Certo aí, Carlinhos? Certo. Só quando a pessoa vai fazer a declaração e ele coloca alguém como dependente dentro desses critérios, ele tem que tomar cuidado também, porque você pode ter um filho de 21 anos, ele trabalha fora e ele tem renda. Você vai colocar ele como dependente e vai ter que colocar a renda dele para dentro da sua declaração. Então, talvez não vai compensar, né, fazer a dedução, porque você vai deduzir, igual o Mori falou, 2 mil e pouquinho, mais 3 se tiver despesa com instrução e eventualmente um plano de saúde, e a renda dele vai ser superior a isso. Então, é melhor ele fazer a declaração dele em separado, né? Bom, aí o próximo item aqui seriam os alimentandos, né? Então, veja o seguinte, alimentandos aqui, né, é quando, né, a pessoa aqui, né, ela é filho, né, por exemplo, de pais separados e que você paga pensão alimentícia. Só que tem que tomar o cuidado porque tem que ter uma decisão judicial determinando um desconto sobre o salário ou um pagamento mensal dessa pensão alimentícia. Não pode simplesmente assim, por liberalidade do pai, você me separei, tenho um filho lá e eu pago esses valores aqui para ele lá, mas eu não de pensão, né? Mas não tem uma decisão judicial determinando. Então a Receita vai glosar esse desconto aí, tá? Então tem que ter esse cuidado. Bom, aí os rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica, diga aí, Mori, que daí eu falo dos isentos. Mori, fala sobre os rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica, então. Tá. Então, aquilo que nós mais ou menos... Aqui acho que você estava meio desblogado. Uhum. Então, o que é que vai entrar aqui como rendimento recebido da pessoa jurídica, né? Via de regra, é o salário, né, que você tem, certo? Via de regra.
Por exemplo, se você trabalha numa empresa, você vai declarar aqui rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica como salário, que, juntamente com o teu salário vai vir as horas extras, vai vir adicional de insalubridade, horas extras, adicional noturno, vai vir as comissões que porventura você tenha recebido, vai ser somado e vai ser pago, vai ser lançado aí tudo. Né? Então, nós vamos ter a fonte pagadora, o CNPJ, e o rendimento recebido da pessoa jurídica. Também entra aqui, por exemplo, se você for um autônomo, né, e você presta serviço para várias empresas, tá? Aí o rendimento que você tiver, você vai lançar também aqui, rendimentos recebidos de pessoa jurídica. Né? Teve um caso que tem bastante rendimentos recebidos, né, de pessoa jurídica, e tem várias fontes, é a pessoa que é motorista de caminhão, né, o motorista. Então, ele presta frete para cada empresa, ela vai declarar e vai informar. Né? Vocês sabem que sobre os fretes, na verdade, com um problema que teve há um tempo atrás, o que o governo fez? Ele permitiu que as empresas, que as pessoas físicas prestadoras de serviço pudessem ter um privilégio tributário, privilégio entre aspas, né? Que essa pessoa ela só vai pagar imposto de renda sobre 10% do valor do frete. Então, se ela presta um frete no valor de R$10.000, só vai ser considerado rendimento tributável R$1.000. Tá? Então, aí você vai somando de todas as empresas, né? E aí, isso daí é um problema também, né? Por um lado, né? Porque você não tem retenção de imposto de renda na fonte, na hora que você junta várias fontes, você acaba tendo que pagar esse imposto de renda, né? O outro caso que entra aí também é as pessoas mais velhas, né? Que são aposentadas. O rendimento da aposentadoria, ele entra em rendimentos recebidos de pessoa jurídica, né? Porque a Previdência Social é uma instituição jurídica, né? Assim como o Paraná Previdência e outros órgãos, né? Então, todos esses rendimentos, quando você recebe de uma empresa, são rendimentos sujeitos à tributação e deve ser informado. Se você não informar aí, o que vai acontecer? Toda empresa, até o dia 28 de fevereiro, ela tem que informar para a Receita Federal um documento que nós chamamos de DIRF, tá? A Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte. Então, isso daí é informado para a Receita, e quando você vai fazer a sua declaração, a Receita já sabe que você recebeu das empresas. Então, não adianta você esconder informe de rendimento, não declarar lá, que você vai cair na malha fina e vai ter que pagar a diferença do imposto de renda. Tá? Certo, Toninho? A partir do ano passado, a Receita permite, né, começou a permitir que você faça a verificação, né, porque quem já fez declaração de imposto de renda sabe que pode fazer um acesso ao portal, né, ECAC, lá, que é o, né, eletrônico, né, cadastro lá da Receita. Então, você cria um código, né, põe o teu CPF, cria um código, uma senha e tal, e aí você acessa, né, as fontes que declararam, né, que pagaram, né, durante o ano que você vai fazer a sua declaração, né, a partir do mês de março. Porque, igual o Mori falou, até o último dia útil do mês de fevereiro, as empresas entregam a DIRF. A partir de março, então, já tem no banco de dados da Receita a possibilidade de você ver se você teve algum rendimento lá que você esqueceu. Vamos supor lá, a pessoa é professora. Né? Isso já aconteceu com uma pessoa que eu faço declaração para ela. Aí ela prestou um serviço para uma universidade num concurso lá. E aí a universidade pagou e entregou a DIF com esse pagamento. E ela esqueceu, né? E não declarou, não ofereceu a tributação. Então, cai na malha fina, né? Igual o Moro está falando. Então, já se você tem algumas fontes de renda assim que eventualmente possa passar despercebido e tal, então é interessante que já faça essa verificação no início, antes de fazer a declaração, lá no mês de março, você já faça essa verificação na Receita, lá, né, no portal ICAC, depois a gente vai passar para quem ainda não sabe como acessar, né, amanhã, né, quando a gente fizer a simulação de uma declaração aqui, como que você pode fazer essa verificação. Bom... Toninho, só um minutinho.
Ó, a declaração anual de imposto de renda, pessoal, ela pode ser retificada a qualquer tempo, tá? A pessoa tem 5 anos de prazo para fazer a retificação da declaração. Ah, esqueci de colocar um bem que eu tinha lá, esqueci de colocar, agora eu vou vender, não tem lá. Então, o que eu faço? Você pode, dentro dos últimos 5 anos, retificar a sua declaração. Uma coisa que você não pode é mudar o modelo. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre o modelo completo e simplificado. Se você entregou no modelo completo, depois de vencido o prazo para a entrega da declaração, você não pode mudar o modelo. Tá? Por exemplo, a entrega da declaração, o prazo final é 29 de abril. Se eu fiz uma declaração pelo modelo completo, aliás, pelo modelo simplificado hoje, e aí a pessoa veio, esqueci, tinha uns recibo médico aqui, ó, tem jeito de mudar? Desde que não tenha vencido o prazo para a entrega da declaração, ou seja, que não seja 29 de abril, você pode mudar, inclusive, o modelo. Tá? A partir do momento em que venceu, ou seja, que encerrou o prazo para entrega da declaração, aí você não pode mais mudar o modelo da declaração. Você pode mudar, você pode retificar a declaração, mas o modelo tem sempre que ser o mesmo. Né? Então, nós temos 2 modelos, o completo e a simplificado. Tá? Vai, Karen. Bom, aí então, nesse próximo item, rendimentos recebidos de pessoa física e ou do exterior. Então, aqui é muito comum, né? As pessoas recebem aluguéis, né? Então, normalmente, residências, né? Aluga para outra pessoa física. Então, nesse caso, se ele tem mais de um imóvel, né? Ele vai receber a relação desses imóveis e tem que observar se ele não fica sujeito, né? Porque às vezes ele recebe aí de várias pessoas físicas, né? Ele teria que fazer esse cálculo aí para fazer o recolhimento. Outro caso, pessoas físicas que prestam serviço como, né, profissionais liberais, então, engenheiros, médicos, contadores, advogados, dentistas, etc. A pessoa tem lá um consultório dentista, daí ele vai prestar serviço para várias pessoas durante o mês, ele vai emitindo esses recibos, então ele tem que fazer a declaração aqui, só que ele deve, né, observar se ele não está sujeito ao pagamento mensal. Como é que é? Carnê-leão, né? Que ele tem que fazer o cálculo e fazer o recolhimento, né, no mês seguinte ao da apuração mensal. Tá? Aí, rendimentos isentos, Mori. Doutor, só um comentário ali dos rendimentos de aluguel, tá? Uhum. Tá. Então, pessoal, o rendimento de aluguel, ele tem algumas particularidades, né, que a gente tem que saber. Primeiro, o rendimento de aluguel, você tem duas formas, aliás, 3 formas de fazer, de lançar. Tá? Que quando você é casado, entre você e sua esposa, e os bens são bens comuns do casal, o que acontece? Significa que é metade de cada um, né? Então, quando você vai fazer a sua declaração de imposto de renda, os rendimentos de aluguéis, o que é que você pode fazer? Você pode lançar 50% para cada um dos cônjuges, ou seja, 50% para a mulher, 50% para o homem, ou pode lançar todo ele na declaração da mulher, ou pode lançar todo ele na declaração do marido. Tá? O que você não pode lançar é lançar de um imóvel na declaração de um, outro imóvel na declaração do outro. Isso não. Você tem que seguir a regra. Ou é 50% para cada ou 100% para cada um dos dois. Certo? E quando que isso daí, às vezes, é vantagem? Por exemplo, vamos supor que o cara é casado, ele trabalha, já tem um rendimento alto, e a esposa não tem atividades fora de casa. Né? Não trabalha seria muito cruel, né? Você trabalha mais, mas não teria rendimento fora, não teria ocupação fora, ocupação profissional. O que acontece? Para ele é muito mais vantagem ele fazer a declaração dele, informar o que ele ganha como assalariado e ela fazer a declaração dos rendimentos de aluguéis, certo? O que vai acontecer? Ele vai pagar bem menos imposto de renda do que se lançar todo na declaração do marido ou se lançar 50% para cada um, por exemplo. Então, isso é uma escolha que você deve fazer e na hora que você vai fazer a declaração, você tem que analisar, né? Tem que verificar, estudar e dar a opção para o seu cliente, a melhor opção possível, né? Sempre você tem que ter visando a economia de impostos, né? Sempre dentro da lei, né?
É isso aí, Carlinhos. Bom, agora os rendimentos isentos, né? Então, isento, não tem nenhuma tributação. São vários aqui. Se você abrir, são 26 possibilidades, né? Então, eu vou falar algumas que são mais comuns, assim, né? Ó, por exemplo, indenizações por rescisão de contrato de trabalho, inclusive a título de pedido de demissão voluntária por acidente de trabalho e FGTS. Então, se você recebeu um rendimento, né, que está dentro dessas características aqui, né, ele fica sendo isento do imposto de renda. Tá? Você pode jogar aqui dentro. Então, você trabalhou 20 anos numa empresa, receber lá o fundo de garantia, mais o acréscimo de 40%, então você vai poder fazer a classificação como rendimento isento. Como, aqui, ganho na alienação do único imóvel por valor igual ou inferior a 440 mil e que nos últimos 5 anos não tem efetuado, né, nenhuma Alienação do mesmo tipo. Nenhuma? Nenhuma alienação do mesmo Isso. tipo. Então, no caso aqui, se você, nos últimos 5 anos, né, você tem um imóvel, né, nos últimos 5 anos você não vendeu outro imóvel, né, e até o valor de 440 mil, quando vai preencher aquele aplicativo do ganho de capital, ele já faz algumas perguntas lá, e uma das perguntas é essa. Aí ele vai considerar o ganho desse capital, mesmo se tendo ganho de capital, como isento, né? Um outro bem comum também seria, no caso, lucros e dividendos recebidos. Então, você participa como sócio de uma empresa, né? Seja ela de que sistema tributário seja, né? De opção tributária ela fizer, né? Ou lucro real, ou simples, o lucro presumido, ela distribui dividendos. Teve lucro, distribuiu essa participação na forma de dividendos para os sócios, né, os acionistas, então isso também vai ser isento. Estão querendo modificar de novo. Isso aí passou a ser isento a partir de 96, acho que se não me engano, né? Mas já estão querendo tributar isso aqui também. E uma outra bem comum também seria a renda de caderneta de poupança, né? Também é isento. Essa é a mais comum de todas. É a mais comum de todas, Mas, de uma certa maneira, é simples, porque quando vem lá o demonstrativo do banco, já vem classificado qual o tipo de rendimento você tem que fazer a declaração. E uma outra questão também aqui, transferências patrimoniais, que eu gostaria até de fazer um adendo aqui, porque, assim, transferências patrimoniais, doações ou heranças. Então, o pai, né, tem lá um filho tal, e ele quer fazer a doação, né, de um valor. O filho vai casar e ele vai pegar, ele tem um dinheiro aplicado lá no banco, ele pega e resgata esse dinheiro, 150 mil reais, e fala assim, aqui, filho, vai lá e dá entrada no apartamento. Então, vejam bem o seguinte, para efeito do imposto de renda, é isento. Só que doações têm um imposto estadual que chama ITCMD. O que é isso? Imposto sobre transmissão, né, de bens. Então, como é que você deve proceder? Bom, o pai fez lá o depósito, lá na declaração de imposto de renda dele, ele vai declarar como ele fez uma doação para o filho. O filho vai declarar na dele que ele recebeu a doação lá nos rendimentos isentos, igual a gente está falando. Só que a Receita Estadual, né, ela tem um demonstrativo que você deve fazer, né, especificando essa doação, quem doou, quem recebeu, e aí vai gerar um tributo de 4%, tá certo? E esses 4% tem que ser pago até o mês seguinte da doação, né? Você pode arriscar não declarar o ITCMD? Pode, mas provavelmente você vai ter cobranças posteriores, porque, segundo consta, a Receita Estadual já promove o cruzamento dessas informações com a Receita Federal, né? Pode arriscar, né? Mas já sabendo que corre o risco, né, de ter que pagar em atraso. E, por último, né, como eu disse, são várias
hipóteses, mas por último, né, tem lá um outros, né? Então, se a pessoa tem um emprego e mora fora do domicílio da onde ele trabalha, eventualmente ele pode receber ajudas de custos, né? Então, isso também é isento, né? Auxílio alimentação, né? Então, a pessoa também mora fora do município, ele tem que... E a empresa paga para ele auxílio alimentação. Então, também vai vir como isento, tá certo? Bom, muito bem. Você quer acrescentar alguma coisa em relação ao isento? Só comentando um negócio, Tony, põe ali no rendimento isento, lá no item 5. Item 5? Tá. Então, item número 5 vai ser ganho de capital na alienação de bens Isso. ou direitos da mesma natureza alienados em um único mês de valor total de 35 mil. Isso significa o quê, pessoal? Antigamente, quando saiu essa lei aí, todo mundo falando, nossa, agora vai dar para todo mundo regularizar quem tiver terreno aí para lançar o valor correto, porque agora se o cara faz a venda por um valor de até 35 mil, é isento de imposto de renda, né? Então, se você tem um imóvel e você vende ele por um valor de até 35 mil reais, ele também está isento do imposto de renda. Só que hoje, dificilmente, você vai achar um terreno por 35 mil reais, né? Quer dizer, ficou obsoleto o valor. É que esses valores aí, ó, esses 35 mil reais, esses 440 aí, faz uns trocentos anos que está aí, nunca muda, a receita não muda, né? Mas antigamente, quando você tinha um imóvel, isso daí tem que ser no mesmo mês, né? Se você fizer a venda de 2 imóveis dentro do mesmo mês, 35, cada um vai dar 70, pronto, você já está fora. Não pode ser superior a 35 mil cada um dos imóveis. Então, muito difícil alguém usar desse benefício hoje aí, né? Aproveitar, Mori, vocês estão apresentando o item 5, o Álvaro tinha feito uma pergunta que encaixa um pouco ali no valor da alienação até 20 mil. Ele perguntou ali quem faz investimento na Bolsa, por exemplo, só que ele falou de fundos imobiliários, né? Mas também em ações, como é que fica a questão da DARF, né? Então, acho que ele está perguntando aí no caso da venda, né? Como foi mostrado, né, o rendimento das ações, juros sobre capital próprio, o rendimento é isento. Mas acho que o que ele quer saber é quando é feita a venda, né? Como funciona a questão da DARF. A venda do imposto de renda, né? É a venda das ações, na verdade. Da venda, o lucro, né? Então, aí é tributável e você tem que fazer mensalmente. Você vai pegar o quê? O valor da aquisição do imóvel, né? O valor da aquisição da venda e o valor da aquisição da ação e o valor da venda. Se ele vender até 20 mil de ações durante o mês, o rendimento vai estar isento. Mas se ele vender acima de 20 mil reais em ações, aí o rendimento é tributável. Aí ele vai apurar o valor que ele ganhou na operação e vai jogar lá 15%. É bem observado que é o valor da venda. Da venda, não é do lucro. Você pode ter vendido por 20 mil e ter um lucro de 2, aí vai ser isento. Né? Mas tem que estar dentro do critério do limite de 20 mil reais. Agora, se ele tiver um lucro superior, um valor de venda de 21 mil, né? Aí automaticamente ele já vai ficar sujeito à tributação. E isso para ações, né? No caso, para fundos imobiliários, isso aí já não se aplica, daí é separado. Não, fundo imobiliário já é diferente, porque daí já o próprio banco administrador ele já vai fazer retenção lá e já vai recolher, tá? É das ações mesmo. Dependendo, porque existem alguns fundos, né, que, por exemplo, letra de crédito da agrícola, ou letra de crédito imobiliário, que é isento também, sabe? Mas é um tipo de investimento que o banco não costuma oferecer, oferece só para os queridinhos, sabe? Esses fundos imobiliários, acho que ele está falando, é aqueles que são negociados em bolsa. Aí esse sim precisa apurar né, fazer a diferença, né, igual com a ação, né? Você pega o custo de quanto você comprou, subtrai aí por quanto você vendeu, e aí vai ter, não tem esse limite aí de isenção de 20 mil. Se você vender 5 mil reais, tem que recolher. Mas é aqueles fundos que são negociados em bolsa. Tem aqueles fundos de shopping center,
né? É uma coisa um pouquinho diferenciada. Mas o que o Toninho está falando são LCI, LCA, já é um tipo de investimento que é totalmente isento, né? O rendimento. Então, mas só que daí é o próprio banco, é a administradora desses fundos aí, ele já vai informar no fim do ano, né? O critério que você tem que adotar na declaração. Agora, viu, professor Evelise? Eu vou te falar uma coisa, se o cara for fazer uma declaração, que o cara tiver ações, se o operador, se a pessoa que está mexendo com ações, ela não fizer um controle, você vai ficar 2 meses só para fazer uma declaração, porque, principalmente quem opera bastante, né? O cara compra aqui, tem a day trading, esse aqui lá é de matar. Então, operações comuns, né? A day trading, aí o cara compra e vende no mesmo dia, você tem que ficar com controle por quanto comprou, o cara tem que ter um controle muito bem feito em várias ações, senão... Dá um bom trabalho. Quem faz esse tipo de declaração tem que cobrar um honorário até maior, porque vai mais tempo, né? Para preencher a parte dos rendimentos, preencher a ficha de bens também. Dá um bom trabalho. Tem a declaração que você vai fazer as ações do cara lá, dá 20 folhas só de ações. E tem a questão da obrigatoriedade também, né? Quem mexe com bolsa de valores fica obrigado a declarar, independente do montante de bens. Sim, e se você fez a operação e você não declarou, mesmo que às vezes tem pessoas que às vezes nem sabem que fez a operação, porque estava o dinheiro lá no banco, o banco fez as aplicações lá, tá? Depois vai ver, o cara está obrigado a fazer declaração. E se não fizer, é a multa lá de R$164. Já vi alguns casos disso daí, a pessoa nem sabia que tinha aplicado em bolsa. O Nubank, esse ano aí, que teve essa conversão lá de quem tinha conta e de repente virou participação no capital, acho que é um desses casos. A professora Ana Paula acho que tinha feito uma pergunta ali, eu não sei se é esse o caso, deixa eu ver se eu entendi. Ela perguntou ali quando financia a casa na Caixa Econômica e utiliza o fundo de garantia. Era Posso também, explicar? Denise, para aproveitar esse momento, né? Pode explicar, Toninho. Só mesmo para aproveitar que ele estava falando do rendimentos isentos e não tributáveis. Então, é porque é o seguinte, quando você financia uma casa pela Caixa Econômica, aí você vai fazer a declaração lá pelo valor que você efetivamente for pagando, né? Então, veja, se num determinado ano você aproveita do seu fundo de garantia R$20 mil para abater as prestações, então você deu entrada na casa lá, você comprou uma casa por 300 mil, você deu entrada de 100 mil e está pagando uma prestação mensal na Caixa, né, de R$2 mil, né? Então, vamos imaginar que no ano de 2021, você pagou 12 prestações de R$2 mil, são R$24 mil. Pagou efetivamente, desembolsou. Utilizou mais R$20 mil do seu fundo de garantia para quitar algumas parcelas. Então, no ano de 2020, você tinha lá a entrada registrada, 100 mil, né? No ano de 2021, você vai acrescentar os R$24 mil pagos de prestação, mais os R$20 mil quitados com o fundo de garantia. Então, na realidade, o valor do seu bem lá na declaração de bens e direitos vai ficar 24 com 20, né? 44 mais os 100 do ano anterior que foi a entrada, R$144 mil. E os R$20 mil do fundo de garantia, você vai declarar como rendimento isento. No item 4. No item 4 lá dos rendimentos isentos. Entende? Então, você justificou, digamos assim, a saída do seu caixa de R$20 mil, né, com a entrada de um rendimento isento, que é o fundo de garantia que você aproveitou. Tá certo? Espero ter esclarecido aí. Mori, quer falar sobre os rendimentos sujeitos à tributação exclusiva? Tá. Existem rendimentos, pessoal, que você paga imposto de renda, mas ele tem uma tributação exclusiva. O que seria essa tributação exclusiva? Significa que ela é tributada ali na fonte e depois você não vai pagar mais imposto sobre esse rendimento. Tá? O lado bom e o lado ruim. O lado bom é que você não vai ter que pagar
imposto sobre esse rendimento, juntando com os seus outros rendimentos. O lado ruim é que você não vai poder restituir e não vai poder utilizar esse imposto que foi descontado do teu imposto de renda, do que porventura você tenha devido, né? O maior caso que nós temos de tributação exclusivamente na fonte é do 13º salário, tá? O 13º salário, a tributação dele, chega lá em dezembro, a empresa faz o pagamento, quem tem imposto de renda, faz o pagamento do 13º e desconta o imposto de renda. Desconta o imposto de renda e recolhe para o governo. Só que esse valor que é descontado da folha, você não vai ter direito de restituí-lo e você também não vai pagar imposto de renda sobre o rendimento do 13º. Isso aí, para quem tem 2 ou mais fontes, é uma maravilha, né? Porque senão você acabaria somando os rendimentos e acabaria sendo muito mais tributado, tá? Então, a tributação exclusivamente na fonte é aquela uma que é tributada na fonte pagadora e depois você não tem mais que recolher. Então, nós temos muito casos daí das aplicações financeiras, né? Além do 13º, aplicações financeiras, né? Que nem o CDB, RTB, tem muitas aplicações que são tributadas exclusivamente na fonte, certo? Então, você vai fazer a declaração, vai informar o valor e depois não sofre nenhuma retenção. Ele seria como se fosse um rendimento isento. Só que, na verdade, não é isento, porque ele já sofreu uma retenção anteriormente, né? Até aí, ó, rendimento de aplicações financeiras, né? Quando você vai fazer aqui, ó, rendimento... Opa, não... Ali não está nem nada do rendimento de pessoa jurídica lá. Faz favor também, clica ali. Rendimento de pessoa... Tá vendo ali, ó? Tem aqui embaixo, ó. Tem... ó, 13º salário, imposto de renda retido na fonte. Esse valor aí, quando você vai fazer finalmente na declaração, vai tudo para rendimentos tributados exclusivamente na fonte. Não vai sofrer nenhuma tributação novamente. Um outro tipo de rendimento também que é exclusivo na fonte, né, é participação nos resultados, né? Então, por exemplo, a empresa, né, tem um programa de participação nos lucros ou resultados, que é o seguinte, né, a empresa está dando um incentivo pessoal. Então, eles determinam que no final do ano, apurando o resultado do exercício, nos dando um valor de lucro X ou Y lá, que os empregados vão ter uma participação nesses lucros. Então, vai ter uma retenção na fonte, e essa retenção na fonte já é definitiva também. Não tem que fazer, né, outro tipo de ajuste nenhum. Isso aí é definitivo na fonte. Bom, essa questão aqui, né, da rendimentos tributados de pessoa jurídica com exigibilidade suspensa. Humor, esse aí eu sou meio... Esse daí, pessoal, tem um caso comum desse daí, que são os funcionários do Banco do Brasil, tá? Principalmente os aposentados, né? Então, eles estão pleiteando na justiça, aliás, faz muito tempo que eles estão pleiteando. O que acontece? Eles estão pleiteando que seja corrigida a tabela. Aí estão lá brigando. Então, o que acontece? O governo, o Banco do Brasil lá vai lá e desconta esse imposto de renda normal, como seria, e o valor que eles entendem que não seria devido faz um depósito judicial, né? Então, isso daí é lógico que o empregado, o sindicato lá lá do banco, Previ, né? Previ lá do Banco do Brasil. Então, ele já tem uma decisão judicial que está mandando depositar isso daí em juízo. Amanhã ou depois, se ganhar e falar que os empregados tinham razão, devolve o dinheiro para os empregados. Se falar que o governo está certo, o dinheiro fica para o governo. Então, ele é um rendimento tributável, ó, com uma exigibilidade suspensa. Então, por uma ordem judicial, está suspensa a cobrança de tributo de uma determinada diferença em valor em função da não atualização da tabela de imposto de renda. É muito difícil ter esse caso aí, que eu conheço aqui, é só o Banco do Brasil. Bom, esses rendimentos recebidos acumuladamente é uma coisa bem que aconteceu assim, que é muito, digamos assim, tem relação
né, direta com reclamatórias trabalhistas, por exemplo, tem processos que duram anos para ser resolvidos, né? Então, a pessoa entra lá reclamando das horas extras não pagas, de verbas salariais em geral não pagas. Aí, quando sai essa decisão judicial e ela é favorável ao empregado, então ele pega lá um volume de dinheiro mais alto. E aí tem a parcela desses recursos que é tributada, daí vai ser descontado na fonte. Então, vamos por lá, a pessoa recebe 60 mil e tem uma retenção na fonte lá correspondente a esses 60 mil reais. Bom, antes de sair essa forma de declaração da maneira como é hoje, né, ele juntava tudo isso nos rendimentos tributáveis e ele ia pagar ainda, talvez, a diferença com os outros rendimentos que ele tinha. Agora, né, isso é diluído, né? Então, por quê? Porque esses valores eram referentes a diversos períodos, né? Então, vocês vejam aqui, ó, que ele vai colocar os rendimentos tributáveis, se passou dos 65 anos até os 28 mil e pouco, ele é isento, né? Aí vai ficar os valores tributáveis, se for descontado previdência oficial, né? O valor do imposto de renda na fonte, daí o mês em que foi o recebimento. Tudo isso já vai vir descrito, né, no informe de rendimentos. Aí o número de meses e se haver imposto devido. Normalmente a pessoa é restituída do valor, certo? Já fiz vários casos que é quase a totalidade que foi retido na fonte quando do pagamento ele vai ser restituído, porque ele vai considerar que por exemplo, as horas extras não foram todas elas pagas referentes a um único mês. Foi pago foi deixado de pagar durante 10 anos que a pessoa trabalhou lá naquele emprego. Então, vai fazer o cálculo proporcionalmente, né, a esse período de tempo que se refere a essa verba rescisória que não foi paga e foi paga na reclamatória trabalhista. Né? Quer acrescentar alguma coisa, amor? Porque, na verdade, era uma grande injustiça que se fazia com o trabalhador, né? Porque nós sabemos que, por exemplo, você pode reclamar numa reclamatória trabalhista os últimos 5 anos que você trabalhou na empresa, né? Então, tipo assim, vamos supor que o cidadão lá fosse R$2.000 por mês e ele está reclamando nos últimos 5 anos. Se você for colocar aqui de R$2.000 por mês em 5 anos, nós teríamos 60 meses, né? 60 meses vezes 12 dá R$120 mil. Então, se ele recebesse esses 2 mil por mês, teoricamente ele não teria imposto de renda, não teria um valor muito baixo. Quando você pega 120 mil, vai dar quase mais de 20 mil, mais de 30 mil, com certeza. Então, quando o cara entrava com essa reclamatória, além de ele estar lá 5 anos para trás para receber, além de receber o tempo que a justiça demorava para pagar, ainda ele tinha que pagar o imposto de renda exorbitante por não ter recebido na época própria. Então, isso daí foi uma resolução, uma lei que veio para, vamos dizer assim, diminuir o prejuízo do trabalhador, né? E hoje é feito dessa forma, né? Com uma tributação exclusivamente na fonte. Então, do jeito que está aí, são poucos os casos que dá imposto de renda. Ainda dá, mas é bem menos, né? E lembrando que também numa reclamatória trabalhista vai ter lá a participação do advogado. Então, o cara recebia o valor, descontava lá 20% ou 30% conforme o contrato que ele fez com o advogado, e ele descontava imposto de renda na fonte, ele ficava, né, com um valor bem reduzido daquilo que lhe era de direito. Bom, e ali também, Toninho, existia um problema grave ali, né, nesse coisa aí, porque a Justiça do Trabalho entendia que os juros de mora não eram tributáveis. Tanto é que na sentença do juiz, em todos eles, dava lá dizendo que era isento de imposto de renda. Mas a Receita Federal entendia que o imposto de renda era tributável. Isso aí você pode até ver lá pelo Decreto-Lei 3.000, lá de 26 de março de 1999, que você falou que era antecessora lá da 980, né? Aliás, isso. Tá? Uhum. Então, se você for ver lá, eu não me recordo agora o artigo, eu acho que é 59, se me fala lá, que outros rendimentos, né? Então, quer dizer, os juros também eram tributados. E a Receita batia. Até que agora, recentemente, saiu umas decisões do Supremo Tribunal Federal acabando com essa tributação, né?
Inclusive, tem gente aí que está pleiteando essa restituição, né? Só que daí, até ser julgado de novo, se vocês já viram. Né? Vai demorar um bocado. Vai demorar um bocado. Então, para entender um pouco melhor essa tela seguinte aqui, né, tem algumas coisas que ela já recupera direto do sistema. Ó, por exemplo, eu peguei e lancei aqui aleatoriamente, né, um CNPJ aqui, né, um valor de 150 mil de rendimento, contribuição de 22 mil, que foi retido aqui 4.565 de imposto. Aí, se a gente observar lá nesse imposto aqui, que é o próximo item aqui, imposto pago ou retido, então vocês viram que eu lançando lá naquela fonte de renda, ele já vai jogar aqui no item 04, né? Imposto de renda retido do titular. Tá Você lançou o 13º ali, Toninho? Não vi lá. Eu posso lançar, ó. Aí no caso aqui, né? Vamos editar aqui, ó. Vou jogar aqui o 13º salário, ó. Vamos por 15 mil e vou por 1.500 de retenção, né? Agora vai lá para o exclusivo na fonte. Aí, ó, lá no exclusivo na fonte, ele já vai pegar lá, ó. Exato, ó. Na primeira linha, ele vai jogar os 15 mil, né? Aí, já puxa direto. E o imposto pago ou retido, né? Ele já vai também jogar aqui, ó, 4.565. Porque daí, como eu expliquei lá no começo, né, ele vai fazer o ajuste. Então, ele vai pegar as receitas, todas juntas do ano, deduzir o que for cabível, e aí, sobre o valor que eventualmente der para pagar, ele vai descontar o que já foi retido, ou já foi pago. E aqui entra, inclusive, ó, né, imposto de renda do carnê-leão do titular, né? Então, é aquilo que a gente estava explicando. Se o cara recebe de diversas fontes de pessoas físicas, como é o caso de dentista, por exemplo, aí ele pode pagar mensalmente e ele vai, né, fazer informar o valor lá aqui no recebidos acumuladamente, né? Não, desculpe, no sujeitos. Cadê, meu Deus? Aqui, ó. Recebidos de pessoas físicas, né? Aí, no caso aqui, ó, ele vai colocar aqui, se ele pagou, né, no carnê-leão aqui do DARF, no código 0190, então ele vai informar aqui, ó, que ele recebeu de trabalho não assalariado, né? Então, 20 mil. Aí teve as deduções aqui e deu imposto de renda, ou ele tem livro caixa. Livro caixa, por exemplo, porque ele tem um consultório, aí o que ele paga de despesas desse consultório, inclusive de mão de obra, ele pode fazer um livro caixa e deduzir aqui. Aí, se der imposto mensal, ele vai recolher nesse DARF. Automaticamente, lá nos pagamentos, né, do imposto pago, vai aparecer aqui, já vai transportar daquele campo lá para cá o carnê-leão do titular, ó, tá certo? Bom, Toninho, volta lá na pessoa física, lá no negócio, só uma coisinha lá, no rendimento de pessoa física. Pode falar. Clica ali em rendimento do trabalho não assalariado. Tá. Uhum. Tá, ali você clica no mês ali, ó, vamos ver aqui, rendimento do trabalho não assalariado, novo, coloca novo ali, por favor, ali embaixo. Uhum. Tá. Ó, pessoal, isso daí, ó, quando um médico, dentista, né, as profissões que mais utilizadas, eles recebem dos seus pacientes, ele tem que declarar ali, ó, o CPF de quem está pagando. Verba por verba, vez por mês, o CPF e o valor que está sendo pago para ele. Por que isso? Porque depois, quem pagou vai poder utilizar essas despesas aí, certo? E são despesas dedutíveis. Então, isso daí, a Receita já tem um meio de confrontar as informações. Epa, você aqui está dizendo que você pagou médico, dentista, mas o médico e o dentista lá não tá informando que recebeu de você. Então, alguém está mentindo. Aí a Receita vai notificar os dois, né? Então, quem não fez o correto aí vai arcar com as consequências. Então, esses são todos meios de cruzamento das informações que a Receita vai tendo, né? Aí, vejo... Ô, Mori, só um comentário. E agora, acessando pelaquela conta do Gov lá, nível prata ou ouro,
toda essa conversa entre as informações das pessoas são assim muito mais nítidas, né? Eu não sei se os nossos alunos e vocês já viram, mas na minha declaração, por exemplo, eu entrei pela conta Gov e ela veio assim totalmente preenchida. Eu só precisava conferir os valores mesmo, sabe? Assim, Sim. a minha terapeuta, outros médicos que eu fui, tudo, oftalmo, tudo já estava lá, sabe? Nossa, eu fiquei até, meu Deus, a Receita, ela tá assim, cada vez mais conferindo as coisas, né? Sim, sim. A única coisa que tem que tomar muito cuidado ali é que existem algumas empresas que às vezes entregam essas informações fora do prazo, sabe? E aí, se essas empresas informam fora do prazo, o que acontece? Quando você copia de lá, às vezes essa empresa não prestou informação para a Receita, depois vai informar depois e aí dá problema. Mas realmente, a Receita ela já tem um banco de dados violento, com todas as informações que você precisa, ela tem lá. Daqui a pouco você só vai deletar e baixar e confirmar e entregar, né? Por isso a importância de conferir, né? Apesar de entrar pela conta Gov lá, tem que conferir tudo, né? Eu estava com toda a documentação, então eu fui ticando, ver se estava tudo certinho, com os valores que eu tinha em mãos também, mas cada vez vai facilitando para a gente também. Sim, com certeza. Só essa questão de você ter lá as fontes dos rendimentos já é uma mão na roda, porque você não corre mais o risco, em regra geral, de deixar de lançar algum valor, né? Que às vezes o cliente não manda, não recebeu, nem sabe que recebeu, porque acontece muito isso. Né? Bom, os pagamentos efetuados aqui, gente, então, são várias as possibilidades aqui. Ó, são do item número 1 até o número 76, né? Então, vários aqui podem ser deduzidos. Por exemplo, despesa com instrução no Brasil, né? Fonoaudiólogos, médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, eu tenho no Brasil e no exterior, né? Aí, ó, terapeutas, hospitais e clínicas, planos de saúde, pensão alimentícia judicial, paga no Brasil, né? Previdência complementar, tal. Advogados. Tem alguns aqui que não são dedutíveis, certo? Né? Mas é dever do contribuinte declarar. Por exemplo, aqui, ó, item 70, aluguel de imóveis, né? Mas se não é obrigado, por que eu tenho que declarar, né? Você tem que declarar para efeito do controle de caixa, você está, né, declarando seus rendimentos, né, compatíveis com aquelas suas despesas que você tem. E outra coisa, né, Toninho? É para fiscalizar também quem está recebendo o aluguel. Exatamente, porque ali quando você vai pagar aqui, ó, você vai pôr CPF, ó, do locador, né, ou seja, do proprietário. O nome e tal, né, pagou. Daí você coloca que pagou o aluguel aqui. Aí o locador não informa a receita do aluguel, ele vai ter o problema no cruzamento de informações. Então, se você vai fazer esse tipo de pagamento, é interessante entrar em contato com o proprietário lá, porque você também não quer prejudicar o cara, né? Então, fazer igual. Se ele não declarar, você também não declara. Né? Mas aí, isso é um acerto entre as partes, que nós não estamos falando sobre o aspecto legal aqui. Né? Viu, Toninho? Tem outra coisa. Omissão nas informações, ou falta das informações aí, sujeita o contribuinte a uma multa de 20% sobre o valor não informado. Então, aí eu vou pegar, por exemplo, aqui, ó, um pagamento, né? Pagamento do... vamos colocar aqui, ó, médicos no Brasil, né? Daí você informa se quem teve, porque lá uma pessoa qualquer, ele pode pagar uma consulta para o filho dele, né? Aí lá na notinha ou lá no recibo, né, o médico vai pôr para quem que foi prestado o serviço e o CPF de quem recebeu o serviço. Então, se foi do titular, né, vai ser a pessoa que está pagando. Se de repente ele pagou a consulta para o filho, então vai pôr o dependente. Daí ele vai puxar direto dos dependentes que a pessoa está declarando na declaração dele, né? Aí o CPF do profissional prestador de serviço vai ser o médico, o dentista, psicólogo, né? Nome do profissional, a descrição, que tipo de serviço que ele recebeu, o valor pago e se houver parcela não dedutível ou valor reembolsado, né?
o valor que o plano de saúde reembolsa, alguma coisa nesse sentido, né? Aí vai ser colocado aqui como não dedutivo. Normalmente, né, quando você paga despesas médicas, ela é totalmente dedutível, certo? Toninho, só uma coisa, né? Quem é a despesa médica é dedutível do beneficiário do serviço, tá? Não é quem paga. Por exemplo, Exatamente. Você tem lá uma irmã sua, você pagou uma consulta para ela. Quem vai se beneficiar vai ser a sua irmã, você vai fazer a declaração. Você, como pagador, não tem direito ao benefício da dedução. Uhum. Certo? Por exemplo, você é casado, né? O cara é casado, os dois fazem declaração, você paga uma consulta, mas no nome e quem for, está lá constado aquilo que recebeu de você, mas o beneficiário do serviço é sua esposa, você pode lançar para ela, mas não para você. Então, quem é que vai se beneficiar do desconto vai ser o beneficiário do serviço, não quem paga. Inclusive, Mori, tem algumas empresas que têm um plano de saúde estendido à família. Uhum. Então, quando a empresa dá o informe de rendimentos, ele vai dar o informe de rendimentos para o empregado, né? E lá vai ter, né, que foi pago, né, pela empresa, né, o quanto que foi descontado da pessoa, né, porque eles descontam uma parcela da pessoa, do empregado, né? Aí vai lá, descontou tanto pro titular, tanto do cônjuge, né, tanto do filho. Então, daí vai essas informações em separado para cada um ali, né, das pessoas que tiveram essa despesa. Se o titular lá, que é a pessoa que trabalha, né, ele declara a pessoa como dependente, ele vai também deduzir na declaração dele, só que indicando que a despesa foi dependente. Se acaso, né, a pessoa lá, vamos supor, marido e a mulher faz a declaração em separado, ela, embora o marido esteja descontando do salário dele, ou a esposa, né, trabalha e desconta dela, o marido ou a esposa vai declarar como despesa dele, né? Aí cai aqui, ó, doações efetuadas, aqui que nós falamos. Então, as doações efetuadas é aquilo que eu disse lá no começo, que é isento do imposto de renda. Não é do ITCMD. Então, a pessoa que faz a doação, ela vai declarar ali como fez a doação para o filho, por exemplo. E aí o filho vai declarar que recebeu a doação como rendimento isento lá nos rendimentos isentos, né? Aí, doações diretamente na declaração serão gerados da árvore, tal vencimento, tal, né? Para criança e adolescente. Então, no caso aqui, são doações quando faz a declaração completa, né? Quando é dedução simplificada, você não pode deduzir. Então, o que é isso aqui? Você pegar parte do seu imposto de renda e transferir diretamente, né, para uma entidade, né, que é da região, né, e que é uma entidade sem fins lucrativos que, por exemplo, cuida de crianças abandonadas ou idoso, né? Bom, só eu queria lembrar uma coisa, a Ana está por aí, Ana? Tô aqui. Ana, é o seguinte, como já está faltando só 10 minutos, né? Eu gostaria de falar para o seguinte, tem alguma forma de a gente disponibilizar ou no WhatsApp, que o pessoal que está participando tenha acesso para o exemplo que a gente vai para trabalhar amanhã? Posso sim. Você consegue mandar para nós? Eu mando no teu WhatsApp, daí você disponibiliza para o pessoal? Pode sim. A gente Então, manda eu fiz ali uma simulação, né? Tem todos já lá, os CPFs e tal. E aí, como agora, né, tá faltando só 9 minutos ali, eu deixaria essa questão dos bens e direitos para falar amanhã, e daí as pessoas que tiverem interesse, não só em acompanhar o preenchimento que a gente vai fazer junto, né, que quiserem praticar, né, então devem entrar no site da Receita Federal, digita lá no Google, né, IRPF 22, baixa o sistema no computador, né, dele, no notebook, e baixa também, porque a gente vai fazer uma simulação, né, baixa o ganho de capital 2021.
tá? Porque daí nós vamos fazer o preenchimento do ganho de capital com a exportação, né, para a declaração que a gente tem lá, e eu tenho uma simulaçãozinha que a gente programou para fazer amanhã. Quem não quiser, ou né, não puder de qualquer maneira, baixar o sistema, tanto do IRPF 2022 como o ganho de capital 2021, pode, na aula de amanhã, acompanhar o preenchimento, que a gente vai fazer aqui como, né, nós fizemos hoje aqui, né, como é que diz, compartilhando a tela. Então, vou compartilhar a tela e vou fazer o preenchimento com os dados que eles vão receber, né, via WhatsApp. Fica bom assim? Toninho, se você achar viável, dá para a gente colocar na nossa página lá do site do campus. É um arquivo do Word, daí eu passo no WhatsApp da Ana e ela repassa para vocês, eu não sei como é que faria. Então tá, só para quem está acompanhando aqui, então procurar né, amanhã a gente coloca lá o acesso para esse arquivo que você falou. Então tá, eu vou passar em seguida aqui, né? E aí a Ana faz o favor, então, de passar para vocês, se quiserem colocar lá na página, daí disponibilizar em algum lugar que as pessoas que participaram possam acessar. A gente coloca lá na aba de notícias, tá bom, então, pessoal? Tá. Uhum. Então é isso, Moro. Você quer falar mais alguma coisa? Não, acho que por hoje tá. Evelise, você coloca o link para o registro da presença, fazendo favor. Pessoal, só lembrando, amanhã, então, no mesmo horário, nós nos encontramos para continuidade, tá? Então, registra a presença hoje e amanhã nós vamos ter um novo link para um novo registro. Pode falar, amor. Desculpa, só para dar o recado para o pessoal antes deles começarem a sair. Não tem nada, não. Eu acho que esse link que a gente viu até agora. Depois, amanhã, a gente dá continuidade aí esse mini curso que ele está tentando fazer aí. Vamos fazer uma foto de todos. Se puder tirar da tela, Toninho. Ah, sim. Tá? Daí a gente faz a aparição de todo mundo. Se todo mundo puder abrir as câmeras, aí a gente bate uma foto de todo mundo. A Rafa, bate, Rafa. Quem que é bom de bater foto aí? Ah, você bate, Álvaro? O Álvaro bate, então, e manda no grupo. Como que tira a foto? Dá um print. Como que tira um print? Eu não sei, não sou muito... A Evelise faz. Já a Evelise fiz. sabe. É. Oi, Heloísa, agora apareceu aí. Abrem todos, ó, tem 23, tem mais gente aí, tem quase 30 com as câmeras fechadas. Oi, tudo bem? Saudade. Heloísa, nossa egressa já, né, Heloísa? Já colou grau. Ô, Ana, já passei lá no teu WhatsApp, dá uma olhadinha se você recebeu lá. Tá escrito fonte pagadora, pessoa jurídica. Acho que o povo tá com vergonha, mas dá para bater foto já, Evelise. Você bate pra gente? Já fiz, Lu. Coloquei lá no grupo dos professores lá. E esse rapaz está de camisa verde, é o Karl Marx, que participou da reunião. Vermelhinha, né? Não, o Oswaldo? O barbudo aqui, ó. Ah, eu não tô vendo a camisa do Oswaldo. É a cara do Karl Marx. Eu tô menos barbudo agora, tá? Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, gente. Um abraço para todos. Boa noite, professores. Tchau, tchau. Então, até amanhã, tá? Até. Um abraço. Até mais, Até amanhã. Tchau, boa noite. Obrigado, Mori. Obrigado, Toninho. Tchau. E obrigado a todos, né, pela participação. Tá, Obrigado. joia. Ô, Mori, agora fala o que você falou do Oswaldo, Mori. Só.